E o Carson Grace nunca tomou uma aula com o Carlos. Nunca. O Carlos com 31, 33, 32, 33, nunca mais botou kimono. Não estou falando que o Carlos o Hélio tem mais sangue, o Hélio é mais corajoso. Não. E o Carlos ainda encheu a bola dele com a dieta. Foram dois trabalhando no projeto. O Hélio lutando e o Carlos alimentando e dando a força psicológica de irmão mais velho. Que o Hélio ouvia tudo que o Carlos falava, o Hélio fazia. Era uma missão. Tinha, Carlos. O Carlos, Hélio, não luta no dia 22, não, cara. Vamos botar essa luta pro dia 1º de abril. Tá bom, Carlos, 1º de abril. O Carlos era o guru. Oi, família, beleza? Então, falando aqui, eu convidei o Marinho para ter essa conversa. Ele também é curioso da situação, desse assunto que eu vou trazer, a história, a verdade. E que vai falar da família, falando da família, que eu vi tudo acontecer. O Carlos é 13 anos mais velho que o Hélio. Quando o Carlos tinha 11 anos, 12 anos, o Hélio não era nem nascido. E o Carlos, 12, 13 anos, já jogava lata de lama na embaixada alemã, porque a alemã começou a entrar na política contra, né, a Guerra Mundial. Então o Japão e a Alemanha ficaram contra, mas eles começaram, o Carlos tinha um sangue revolucionário. Tinha 20 mangas na rua, ninguém pegava manga. 12, 13, 15 anos, quem pegasse as mangas dele, briga, comia, vale tudo com jiu-jitsu, sem jiu-jitsu, entendeu? Era sangue quente, antes de aprender jiu-jitsu. Isso com 10, 11 anos. E o Conde Coma ficou vendo, 5, 6 anos morando com meu avô, se dando com meu avô, e vendo o Carlos com essa energia de briga, entendeu? Essa coisa excitante que ele tinha de arranjar briga. 20 mangas, as mangas ficavam bonitas, quem trepasse na manga era briga. Porra, é a maneira de arranjar briga, né? Briga todo dia. O Carlos estava almoçando, ei Carlos, tem um moleque na manga 12 lá, ele largava a comida para ir puxar o moleque para brigar, botava para correr e voltava para almoçar. É o que o Carlos fazia. Então um moleque que era meio indigesto, espiritualmente já sangue quente. Escocês, sangue escocês, avô, moleque já nervoso, brigador, já de nascença. Claro, jiu-jitsu. O Conde Coma viu que tinha que ajudar esse menino. Tem que ajudar esse menino. Gastão, eu vou lhe dizer uma coisa, eu tenho uma coisa que eu nunca falei pra você. Eu vou lhe ensinar jiu-jitsu pro seu filho. É o presente que eu vou dar a ele. Mas não fala pra ninguém, eu só vou ensinar pra ele. E é porque ele merece, eu tenho que curar esse menino, ele tá muito brigão, ele vai tomar um tiro, uma facada. Eu vou ensinar a arte do jiu-jitsu. Carlos, que arte de jiu-jitsu? O Gastão, que arte de jiu-jitsu? A arte de jiu-jitsu. Eu vou lhe mostrar, tá, então ensina pra ele, que depois ele precisa. E o Carlos começou a aprender o Gastão, o Conde Coma começou a ensinar pro Carlos, só o Carlos. Ensinou pro Carlos, e o Carlos começou a trazer um amiguinho para treinar com ele, começou a aprender o jiu-jitsu, foi difundido o jiu-jitsu. O Carlos pegou o jiu-jitsu, aprendeu o jiu-jitsu do Conde Coma. Aí o Carlos, isso aí com 13, 14 anos, com 22, 23, o Carlos começou já a a defender a teoria da técnica do jiu-jitsu é a melhor. E aí veio boxer, capoeirista, boxer, e essas lutas eram feitas na grama, no gramado, esticava uma grana, botava, e a pancadaria comia. Capoeira contra jiu-jitsu, boxe contra jiu-jitsu, brigador de rua contra jiu-jitsu, domador de cavalo contra jiu-jitsu. Chegava uns paraíba lá que meu Carlos apertava eles todos, mas já começou a botar o jiu-jitsu no uso de rua e usar como defesa pessoal, porque o Carlos parou de brigar. Então o Carlos treinava com os irmãos mais velhos. O Carlos tinha um monte de parceiro para treinar. Tinha o Oswaldo, o Jorge, o Gastão e o Hélio. O Hélio foi o menorzinho, mas ele tinha 3 irmãos, eram 4 irmãos treinando. Então o jiu-jitsu, a Grace desenvolveu ali. E o Hélio vendo todos eles treinando e vindo com aquela vontade, seco, fraco, deficiente, não podia treinar, o único que não podia treinar era ele. Vai ficar sentadinho ali, vendo a aula, estou 5 anos sentado. E o Carlos, quando ia fazer as compras, saía, parava a aula, ele chamava o amiguinho dele
e ficava estudando o jiu-jitsu, porque ele não conseguia fazer o jiu-jitsu do Carlos. Ele viu o Carlos levantar o cara e ele não conseguia. Eu não consigo. Aí ele cruzou as pernas e começou a desenvolver o Gracie Jiu-Jitsu. Aí que nasceu. O Carlos não sabia o Gracie Jiu-Jitsu. O Carlos sabia onde como Jiu-Jitsu. O Hélio descobriu, começou a descobrir, criou o Hélio Gracie Jiu-Jitsu. Por isso que a gente chama Hélio Gracie Jiu-Jitsu. Gracie Defesa Pessoal, é o Hélio Gracie. Vamos falar de Hélio Gracie agora. Certo? Mas o Carlos, exatamente, se não fosse o Carlos, não teria o Hélio. O Hélio, com 15, 16 anos, ia treinar, o Carlos ficava preocupado. E o Hélio olhava para o Carlos e falou: Carlos, eu vi você treinando com aquele negão ontem ali, rapaz. Negão pesado. O Carlos começou a fazer os alunos, 7 anos treinando com o Carlos. Era o Valdemar antigo. O antigo Valdemar. O Carlos teve uns caras lá, um negão, que ele começou a ensinar, 5 anos de jiu-jitsu, 7, de 19 até os 28, treinando com o negão. Negão de 100 quilos, ele com 60, 55. O Carlos e o Hélio eram o mesmo peso, 55, um tinha 50, outro tinha 55. O Hélio tinha 55, era mais alto, o Carlos tinha 50. E esse negão começou a amassar o Carlos. Entendeu? Um cara de 200, sei lá, porra, 115 quilos. Tinha outro que era 96 quilos, 86 quilos. O Carlos cansava, o negão começou a amassar, começava a passar. E o Hélio viu o treino e chegou pro Carlos: pô, Carlos, eu vi o negão ali te amassando, rapaz, que isso? Aí o Carlos: pô, mas o negão tá duro. O Carlos não sabia que meu pai estava treinando nos cantos já. Aí meu pai olhou para ele: pô, Carlos, eu pego ele 5 vezes em 10 minutos. O Carlos: não, Carlos, eu pego ele 5, até mais, você quer ver? Você quer que eu pegue ele para você ver? Então, deixa eu treinar com ele? Sim, vai lá então. O Hélio Gracie pegou ele 7 vezes em 10 minutos. Aí o Carlos: uau, como é que você aprendeu isso? Pô, Carlos, eu acho que é melhor ficar por baixo ali e pegar ele. Aí eu tô pegando com chave de braço aqui, ó. Tô dando estrangulamento aqui novo, aqui com a via, aqui que a mão funciona, pá, o mão do meu pulso assim, ensinando pro Carlos. Aí o Carlos olhou para ele e falou: Hélio, eu vou fazer uma coisa por você e você vai fazer por mim. Você vai tomar conta de todos os meus filhos. O meu projeto agora é fazer saúde, fazer vida, dar saúde para vocês, fazer uma família forte. Eu sou o patriarca, você é o pajé. Eu não vou lutar mais. Você vai assumir esse posto, você vai tratar dos meus filhos. Eu vou te dar 7 filhos agora. 7 filhos ele deu nesse dia: Carson, Robson, Rose, Geisa, Sonja, Oneika e Reison. 7. Não, Carson, Robson, Rose, Geisa, Sonja, Oneika e Reison. 7 filhos pro Hélio. E foi fazer mais filho. Foi fazer mais 6 com a Geni. Então, aí começou, mas teve que entregar Célice. E o Carson Gracie nunca tomou uma aula com o Carlos. Nunca. O Carlos com 31, 33, 32, 33, nunca mais botou kimono. O Carlos Gracie nunca mais botou kimono. Então, o Hélio Gracie, com essa mentalidade, com essa de ter um jiu-jitsu para a rua, ele modificou 95% do jiu-jitsu. 95% ele inventou. O Hélio Gracie inventou 95% do Gracie Jiu-Jitsu. O Hélio Gracie, senhor Hélio Gracie. E o Carlos, sim, só ouvindo, sim. Uma vez eu perguntei ao tio Carlos, com 17, 18 anos: tio Carlos, me mostra uma posição que você gosta. Ele olhou para mim: meu filho, hoje em dia o professor é seu pai. Você vai perguntar a ele, eu não estou mais... Você vai perguntar ao seu pai. Hoje quem ensina jiu-jitsu é o seu pai. Porque ele parou de ensinar para fazer uma coisa melhor. Porque o Hélio sabia mais. Como é que vai ensinar para o Hélio se o Hélio sabe mais que ele? Ele tinha que ensinar a dieta. E ele veio com a dieta, que foi a coisa que salvou o Hélio. Então o Carlos, nesse ponto também, teve a consciência de parar de lutar para ser o melhor nutricionista do mundo. O Carlos foi o melhor, para mim continua sendo a melhor dieta do planeta para lutador. Eu nunca fiquei doente, não tomo vacina, não tomo antibiótico, não tomo nada, não pego nada, não fico doente, não tenho febre, não tenho nada.
O Hélio Gracie me fez eu ser contra antibiótico. Arranco o dente, não tomo antibiótico. Arranjei 3 dentes, não tomei antibiótico. O médico me obrigou a tomar, eu menti para ele. Falei que tomei, não tomei, ela achou que eu tomei. E assim foi. Eu não tomo antibiótico, não tomo nenhum tipo de vacina. Que me morra, que me mate, que eu não quero saber. Não vou morrer, não fico doente. Tá? 25 anos que eu não tenho resfriado. Não pego doença. Minha dieta é para isso, para não ficar doente. Então, o Carlos parou a vida de jiu-jitsu para cuidar do Hélio, que era necessário para o Hélio fazer uma luta de 3 horas e 45 minutos com o Valdemar. Não estou falando que o Hélio tem mais sangue, o Hélio é mais corajoso. Não. E o Carlos ainda encheu a bola dele com a dieta. Foram 2 trabalhando no projeto. O Hélio lutando e o Carlos alimentando e dando a força psicológica de irmão mais velho, que o Hélio ouvia tudo que o Carlos falava, o Hélio fazia. Era uma missão. Tinha, Carlos. O Carlos, o Hélio, não luta no dia 22, não, Carlos. Vamos botar essa luta pro dia 1º de abril. Tá bom, Carlos, 1º de abril. O Carlos era o guru. Dizia o dia que o Hélio ia lutar, nesse dia não é bom não. Marcaram pro dia 24? Não. Você não vai lutar nesse dia, vai lutar no dia 28, 27. Marca pro dia 24, não é um dia bom para você não. O Carlos era muito bom. Então eu marcava os dias certos, positivo. O Carlos era muito espiritual. E isso influenciava muito. E o Hélio tinha que ter um mestre, um guru, um amigo, um dietista, um nutricionista do lado, um irmão, uma família. Coach de jiu-jitsu não podia, era com ele mesmo. O Carlos não podia coachar, o Carlos não dava um pio. O Carlos só ia lá, abanava ele, botava a toalha e jogava a toalha se ele estivesse morrendo. Como ele fez com o Kimura, o Kimura pegou o braço, o Hélio não ia bater. Jogou a toalha por causa de quê? Não ia bater não, o Hélio. No Kimura, né? O Carlos jogou a toalha. O Carlos só ia por isso, dava um pio. Não sabia o que dava para ensinar para o Hélio. O Hélio sabe 3 vezes mais que ele. Então, era a missão do Carlos. Então, graças a Deus existe o Carlos nesse ponto. Mas dizer que o Carson aprendeu o Carson não aprendeu uma posição com o Carlos. Vamos falar sério. O Robson, o Reison, o Hollis, o Hollis nunca tomou uma aula com o Carlos Gracie. O Carlos estava Gracie levando kimono, fruta, não tinha tempo na academia, nunca. Só ia aparecer na academia no dia da competição, que ele ia prestigiar, ia de roupinha, ficava sentadinho na cadeira e a competição comia. O Carlos nunca foi professor dos filhos. Do Hollis, nunca ensinou uma posição. Do Carson, do Robson, nunca ensinou uma posição. Para mim, para o Rorion, para o Renzo, nunca. Pergunta quantas posições o Renzo aprendeu com o Carlos. Pergunta ao Carlinhos, o Hillion, pergunta ao Hillion. Quantas vezes, Hillion, Carlinhos, Crowley, quantas vezes, eu quero saber deles, são meus primos, meus irmãos queridos. Quantas vezes o tio Carlos deu aula pra gente? Quantas vezes? Quem aprendeu com o tio Carlos? E eu não. Eu quero ver de vocês quem falou aprendi com o tio Carlos. Nem o Carson falecido aprendeu, tá bom? Carlos virou médico, abandonou o jiu-jitsu. Abandonou não, porque ele chamava o jiu-jitsu. Ele passou o bastão pro Hélio e foi pro bastão da dieta, que tirou todo o tempo dele. Só ficava no terraço fazendo chazinho pro Hélio lutar, para ter dieta, para forte, como fazer filho, como ter uma boa vida amorosa, até 90 anos fazer filho. Estudou essas coisas. Eu hoje não tomo antibiótico por causa do Carlos. Se não fosse o Carlos, eu não tinha o meu jiu-jitsu. Se não fosse o Carlos, eu não ia ser 22 anos campeão mundial. Mas quem me mostrou as posições, o Carlos não me mostrou uma posição, vocês entendem? O Carlos não mostrou uma posição para nenhum Gracie, só para o Jorge, Osvaldo e o Hélio. Esses aprenderam com o Carlos. O último aluno foi o Hélio, certo?